Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Arion e resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar a vocês no gráfico e também falar para vocês sobre se vai operar todo dia no mercado ou não, tá? Bom, no swing trade eu não gosto de operar todo dia, até porque eu não gosto de ficar me posicionando todo dia, eu também não gosto de ficar analisando o gráfico todo dia. Arion, você não gosta do mercado financeiro? Não, eu amo o mercado financeiro, mas também eu não quero ser escravo dele. Eu não quero trocar o meu emprego que eu tinha por um outro emprego. O mercado financeiro tem a possibilidade de te dar liberdade geográfica, liberdade de rotina, liberdade financeira, ou ajudar a aumentar o seu patrimônio aí para ter essa liberdade financeira, e não é através dele que você vai ficar todo dia ali operando, tá? E muitas vezes nem tem operação assim todos os dias. Ainda mais que a gente opera que o swing trade são em tempos gráficos maiores, gráfico diário, gráfico semanal, que você não vê nem a movimentação deles durante o dia. Se você conseguir enxergar o gráfico semanal se movimentando, pô, parabéns. Tá? Quase não tem movimentação. Então, basicamente no swing trade você analisa toda a estrutura que o gráfico está te dando, toda a estrutura que o gráfico de candlestick está dando para você. Então, se você pegar para ficar operando todos os dias, talvez você tenha que analisar o tempo gráfico menor, como o gráfico de 60 minutos, que eu vou mostrar aqui para vocês como analisar esse gráfico de 60 minutos. Se você ainda assim quiser ser teimoso e querer operar todos os dias, não tem problema, eu não faço isso. Eu quero que você tenha noção de como é operar todo dia e como é operar somente se posicionar ali 1 ou 2 vezes na semana no máximo e deixar ali programadas as operações. Até porque uma das ferramentas muito importantes que se tem na corretora é a boleta de compra e venda, é onde você consegue agendar a compra e a venda das ações, ou seja, você programa quando que você quer comprar, quando que você quer vender, você programa o preço que você quer comprar, o preço que você quer vender e o stop da operação se tudo lhe der errado. Então, já que tem essa ferramenta, eu utilizo ela. Mas ainda assim, se você quiser operar todo dia, vai ter que trabalhar em tempo gráfico menor, tá? Vou mostrar aqui algumas diferenças entre o tempo gráfico de 60 minutos e o tempo gráfico diário nas ações, tá? Vamos começar com essa ação aqui, deixa eu só me diminuir aqui um pouquinho. Pronto, para a gente ver, para analisar bem o gráfico, para ficar o gráfico aqui na tela. O tempo gráfico aqui nessa ação é o diário, tá? Você analisando ela bem aqui, você olhando o gráfico diário, você vê que é fácil enxergar uma tendência de alta aqui, é fácil enxergar um período consolidado aqui. Tá? No gráfico diário, você consegue saber muito mais claramente a tendência do ativo. No gráfico de 60 minutos, que é o gráfico de horas, não tem tanta... É um pouquinho mais confuso que isso aqui, tá? Para você enxergar a tendência no gráfico de horas, a tendência do dia ou a tendência da semana no gráfico de 60 minutos, você tem que tirar o zoom do gráfico. Como isso é possível? Aqui, ó. Na mesma ação, vou mudar o tempo gráfico para o gráfico de 60 minutos. Pronto. Aqui você consegue enxergar a tendência do ativo? Consegue enxergar a tendência do ativo, né? Está em tendência de alta. Sendo que, se lembra que no gráfico de 60, no gráfico diário, apresenta pullbacks, né? Topos e fundos mais altos que os topos e fundos anteriores, quando está em tendência de alta. No gráfico de 60 minutos, dentro desse gráfico, supondo que isso aqui é um gráfico diário, no gráfico de 60 minutos aqui vai estar várias tendências aqui, ó, subindo e descendo dentro do tempo gráfico maior, tá? Então, se vai operar no gráfico de 60 minutos, vamos lá que vamos analisar juntos aqui, que eu quero ajudar você nisso aqui, tá? Não quero deixar você sozinho analisando o tempo gráfico. Aliás, não deixar você sozinho e operando erroneamente as ações de tempo gráfico aí, que é um pouquinho mais confuso que o tempo gráfico de 60 minutos, para as operações swing trade. Por exemplo, aqui no gráfico de 60 minutos, está mostrando para mim que tem uma região de acumulação, depois disso rompeu a média móvel de 20 períodos, né? Eu sempre costumo falar aqui que os principais padrões de reversão no swing trade acontecem abaixo ou acima da média de 20 períodos. Como assim? Se vai ter uma tendência para baixa,
você vai ver o principal padrão de reversão de queda, depois de uma forte tendência de alta, você vai ver um principal padrão de reversão abaixo da média móvel de 20 períodos. Se estava numa tendência de alta e a ação encontrou um fundo e quer romper, você vai encontrar o principal padrão de reversão acima da média móvel de 20 períodos, tá? Até porque depois disso ele entra num período de acumulação, depois que rompe, e depois segue para sua tendência de alta. Ariel, mas aquele pivôzinho que você mostrou aqui, ó, não é já um padrão de reversão? Não, só está mostrando que ele quer buscar a média. Não mais do que isso. Então espera aí cruzar a média. Isso no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos é um pouquinho mais confuso. A assertividade diminui. Quanto menor o tempo gráfico, menos assertividade se tem. Não estou dizendo que é errado você operar com gráfico de 15 minutos, gráfico de 60 minutos, mas se torna mais errático, tá? A análise da ação se torna mais errática. Então, se você quer operar o gráfico de 1 hora para fazer operações, para se posicionar todo dia, para querer analisar todos os dias os ativos, beleza, mas tenha gerenciamento de risco aí na ponta do lápis. Coloca no Excel e planilha tudo. Tá? Por que você errou e por que você não errou. Olha aqui o gráfico de 60 minutos. Nesse tempo gráfico aqui, ó, cada barrinha dessa aqui é 1 hora. Né? Então, isso daqui tá meio que tem um balãozinho aqui, voltou para a média de 20 períodos. Né? E voltou a subir. Aqui eu posso encontrar o melhor ponto para comprar. Mas eu também posso analisar o gráfico de um dia, o gráfico diário, e procurar o melhor ponto de compra no gráfico de 60 minutos. Isso para as operações aí de swing trade. Se você quiser operar todo dia, não tem isso. Você pode até verificar a tendência do ativo no gráfico no gráfico diário, mas no gráfico de 60 minutos é o que você vai ter que operar majoritariamente. Principalmente entre os horários de 10 da manhã às 11 da manhã. São os principais horários, porque são os horários onde mais acontecem os rompimentos. Se são os horários que mais acontecem os rompimentos, são os horários aí que tem o maior número de rompimento dos pivôs formados do dia anterior do pregão. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse ponto, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, para vocês enxergarem. Pronto. Um grande exemplo aqui. Aqui foi o dia anterior, né, de pregão. Logo depois, no dia seguinte, abriu com o candle de 60 minutos de alta, abriu o segundo candle, rompeu a máxima dos 2 últimos dias e formou um pullback. Aqui eu pegaria essa alta aqui das últimas horas, correto? E aqui, Arion, eu ficaria posicionado até que horas? Não sei, até o candle de reversão, por exemplo. Por mais que eu não opere por candle, no gráfico de 60 minutos, que eu tenho que usar o stop, é quase que o tamanho do alvo, eu sairia nesse candle de reversão. Tá? Quando formou esse martelo aqui, esse candle de reversão, sairia. Então, assim, para você operar no gráfico de 60 minutos, para você se posicionar no swing trade, você vai ter que analisar o gráfico todos os dias, sim, tá bom? Você pode agendar o valor de compra, agendar o valor de venda, vai ganhar seus 3, 4, 5% ali, mas você vai ter que ficar de olho na operação. Vai poder, como a gente faz aqui, analisando o gráfico diário e o gráfico semanal, em deixar agendado lá na corretora. No gráfico de 60 minutos, pode deixar agendado, não tem problema nenhum nisso. Sendo que tem que estar ciente que você não vai pegar também uma operação muito longa. Tá? Você não vai pegar operações aí que a gente costuma pegar de acima de 10% no swing trade. No gráfico de 60 minutos não tem muito isso, é porque você vai posicionar o gráfico de 60 minutos, vai posicionar o stop no gráfico de 60 minutos e no gráfico, nesse mesmo tempo o gráfico vai colocar o seu alvo, você vai ter que ficar de perto aí acompanhando os ativos.
você vai sair de operações muito mais rápidas, vai ter muito mais rotatividade em operações. Tem gente que considera isso bom, tem gente que não considera. Eu não considero, tá? Eu prefiro o tempo gráfico. Eu prefiro operar com tempos gráficos maiores e coloco tempo gráfico de 60 minutos para um ajuste fino, tá bom? Como assim, Arion? Vamos lá. Vou colocar aqui no gráfico diário de novo. Nossa, gráfico semanal, ó. No gráfico diário. Pô, vi que tá nessa região de acumulação aqui. Aqui poderia fazer vários trades aqui no gráfico de 60 minutos. Mas aí, pô, teria que operar muitas vezes ali, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer uma operação só para ganhar bem. Não quero ficar pegando pouquinho em pouquinho aqui. Então, não vejo sentido nisso. Nesse gráfico diário aqui, onde eu poderia me posicionar? Logo aqui nesse pullback, tá? Eu esperei dias para ter uma operação boa, mas eu poderia operar nesse pullback aqui. Arion, tem outro pullback lá embaixo, você não operaria? Poderia já acrescentar pequeno lote aqui, já aproveitando um stop mais curto. Sendo que ainda está dentro desse período aqui que ele estava de consolidação, tá bom? Então, realmente tem que ter um pouco mais de paciência aí no swing trade, não posso me afobar, mas isso aqui foi um pivô bonito de alta. Eu que me preservei na minha operação, eu sou conservador dentro da renda variável sim, tá? Eu não entro em todas as operações para sair arriscando. Então, eu tenho muito cuidado, eu prefiro perder a oportunidade do que perder meu dinheiro. Então, aqui eu não entraria, esperaria sair dessa zona de confusão aqui. Esse pullback aqui que formou aqui dentro, ele só está me indicando que ele quer romper. Ele está querendo seguir uma tendência de alta. Então, nessa ação aqui, pô, já coloco lá anotadinho aqui no meu papel, na minha planilha, que tem a ação tal vai tá em tendência, tá querendo romper a consolidação. Aí eu espero uns 2 ou 3 dias aí para verificar ela de novo. Ariel, você já verifica ela no dia seguinte ou não? Porque, ó, cada candlezinho desse aqui é um dia de operação. Pô, vou ficar todo dia analisando o gráfico? Não vou ficar fazendo isso, tá? Até porque, ó o balãozinho que fez aqui, demorou 5 dias para fazer isso aqui. Aí demorou mais uma semana e meia para fazer isso aqui. Ó, quando eu fui entrar, depois de 2 semanas. Mas eu peguei 2 semanas, ó, peguei isso aqui, esperei de novo e peguei isso aqui tudo de novo, tá? Foram 2 operações em um mês e meio de análise de gráfico, mas eu peguei um ganho excelente. Quer ver o ganho? Ó, primeira operação. Tá lá no Instagram, tá? Esses resultados, 25%. A outra operação foram 26%. Foi muito boa essas 2 operações aqui. Foram excelentes. E isso porque eu só operei 2 vezes. Agora aqui, se eu coloco no gráfico de 60 minutos para operar isso aqui, eu iria pegar pouquíssimas operações. Eu ia pegar pouca rentabilidade, 5, 6, 4% de rentabilidade. Iria operar muito mais vezes, teria levado muito mais stop. Não gosto disso. Ninguém gosta de levar stop, mas é que você levar muito mais vezes, não estou dizendo que você ia perder dinheiro. Você pode ganhar muito dinheiro operando no gráfico de 60 minutos e também em consolidação. Mas eu tenho que entrar em muitas operações. Não gosto dessa rotatividade toda. Eu gosto de tempo gráfico maior para ganhar bastante. E operar pouco. Arion, mas na operação em tendência, no gráfico diário, eu posso operar o gráfico de 60 minutos, né? E pegar a tendência do ativo. Pode, tá? Você pode, não é errado. Mas o stop é mais curto no gráfico de 60 minutos. Se o gráfico de 60 minutos, mesmo na tendência, tem um stop curto, quer dizer que eu vou sair mais da operação. Se no gráfico diário eu não movo o stop a cada candle diário, porque no dia seguinte o candle pode ir lá pegar meu stop e voltar, né? Imagina o gráfico de 60 minutos. Né? Então eu não faço isso. Tá? No gráfico de 60 minutos eu não gosto de operar, gosto somente de pegar um tempo. Eu gosto de pegar o tempo gráfico principal e usar o tempo gráfico menor ali só para
para fazer um ajuste fino. Tá? Por exemplo, aqui ó, no gráfico diário, tem essa barra de força aqui. Tá? No gráfico de 60 minutos, você vai pegar isso aqui, pô, tem pequenas ondas dentro do gráfico de 60 minutos. Você pode operar isso aqui, não tem problema. Mas aí tem que trabalhar muito bem o stop, tem que ficar, por mais que você agende o seu stop no gráfico de 60 minutos, você vai lá agenda o stop na boleta de compra e venda, você vai ter que ficar movimentando esse stop quase todo dia, tá? Se não, todo dia ali. E vai acabar pegando seu stop ali, pegar 5% no máximo na operação e ficar rodando muitas vezes, tá? Então não gosto de fazer isso. Bom, pessoal, o que eu apresentei aqui para vocês foi mais o ponto de vista meu sobre a relação entre gráfico diário e o gráfico de 60 minutos. Eu particularmente não gosto de operar o gráfico de 60 minutos exclusivamente, eu gosto de operar ele, eu gosto de colocar ele para verificar um melhor ponto de compra, um melhor ponto de venda dentro do gráfico diário, que é o gráfico principal que eu utilizo. É um ponto de vista meu, não quer dizer que é o mais certo, mas é o que funciona para mim. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha aí que ficou para vocês, só deixar aqui no comentário que eu mesmo vou responder. Se tiver alguma sugestão de conteúdo também, tenho prazer em fazer um conteúdo com a sua sugestão. Espero que tenha esclarecido aí alguma coisa para vocês, tenha esclarecido ou tenha ajudado vocês a operar no mercado. E eu quero que vocês testem, tá? Coloca o gráfico diário para operar, coloca no gráfico semanal, coloca no gráfico de 60 minutos, analisa esses 3 tempos gráficos ali, vê qual é o melhor para se trabalhar. Já adianto para você que o gráfico semanal não é para ser operado, ele é para ser verificada a tendência somente. Então você vai procurar o melhor ponto de entrada no gráfico diário, o gráfico de 60 minutos. Mas isso aqui é ponto de vista, é o que mais se adequou para mim e é o que eu ensino, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, deixa aqui. Até a próxima!